queridos amigos da Casa Espírita Joana d'Arc, mais um momento em que nós nos encontramos unidos em pensamento, em conexão com a equipe espiritual desta casa, pedindo que estejam conosco, nos amparando, nos inspirando, para que nós sejamos fiéis ao Evangelho de Jesus, em cada palavra, em cada definição, em cada comentário, que o Evangelho seja o nosso roteiro. Então, considerando a presença amiga dos benfeitores, da equipe espiritual desta casa, Joana d'Arc, nós vamos iniciar a nossa reflexão dessa noite, cujo tema é compaixão. Um tema que significa uma virtude extremamente relevante para os nossos dias, para o nosso mundo, como se encontra hoje. Nós vamos observar que existem coletâneas de obras, através de Chico, que são extremamente relevantes e fundamentais para todos nós. Nós temos obras subsidiárias às obras de Kardec, como, por exemplo, Religião dos Espíritos. Eu gostaria de falar de cada uma delas, porque é muito importante, quem talvez não tenha ainda explorado essas obras subsidiárias, saber do que se trata. Então, Religião dos Espíritos é uma obra escrita por vários autores espirituais que comenta o Livro dos Espíritos. Seara dos Médios é outra coletânea, faz parte de uma outra coletânea que comenta o Livro dos Médios. Justiça Divina é uma outra obra que comenta a obra de Kardec, O Céu e o Inferno. E o que nós vamos comentar hoje, com a fonte da nossa reflexão, está na obra O Espírito da Verdade. Essa obra faz parte de uma coletânea em que vários autores espirituais, como André Luiz, Meimei, Emmanuel, Herculano Pires, Eurípides Barçanufo, Caibar, Chuta, todos trazem uma mensagem, escolhendo a partir de um capítulo 1, 2, 3, 10, 12 do Evangelho, eles pegam um dos itens e fazem uma mensagem extremamente relevante para nos complementar, para nos auxiliar a enxergar os elementos importantes do Evangelho. Então, a nossa reflexão de hoje, ela tem por base a mensagem de Caibar Chuta, que escreve uma mensagem nessa obra Espírito da Verdade, dentre André Luiz e outros. E o título da mensagem dele é Compaixão. Então, toda a nossa reflexão terá por base a obra Espírito da Verdade, escrita pela abençoada mediunidade de Chico, ditado pelo espírito Caibar Chuta. Então, essa obra, é importante que se diga, que ela nos revela a tarefa específica dessa obra, que é, na verdade, uma busca de reviver o Espírito da Verdade, de reviver o cristianismo, né, nos tempos difíceis que nós vivemos no planeta hoje. Então, a busca de virtudes, de condutas, de reflexões importantes para o planeta que nós vivemos hoje, nas condições em que se encontra. E a mensagem fundamental de Caibar é a todos nós, a todas as criaturas que vivem, na verdade, momentos extremamente difíceis, né? Nós vivemos momentos difíceis, principalmente no que se refere à vivência do amor na família humana.
nós ainda temos muita dificuldade de vivenciar o amor verdadeiro. Nós temos muitas vezes um carinho com alguém, com aqueles que são mais próximos de nós, mas ainda longe, distante de conquistar dentro de nós o amor, a vivência do amor, né, entre aqueles que a vida nos coloca à frente. E ainda, outro aspecto dessa realidade do mundo que nós vivemos, é que nós ainda somos vinculados a um materialismo que torna a nossa existência vazia, né? de muitos sentimentos de insatisfação e de desespero. Por quê? Porque nós centramos a nossa vida na satisfação de determinados desejos, nos esquecendo dos propósitos das nossas encarnações, esquecendo de que o Pai, Deus, Jesus, o Mestre, eles não estão para satisfazer os nossos desejos. Nós fazemos as escolhas, mas muitas das vezes nós nos defrontamos com circunstâncias ou situações que nós não desejaríamos, mas que necessitamos, sim. Se nós observarmos, né, são circunstâncias necessárias, são lições profundas que nós precisamos refletir para dar rumos novos à nossa vida. E, na verdade, nós precisamos dar um rumo novo à nossa existência, mudar de rumo, mudar de direção, mudar de caminho. É uma necessidade do nosso psiquismo. Assim como o vento, né, ele muda de direção, o nosso psiquismo também tem a necessidade dessas mudanças. E aí nós vamos buscar nesses comentários desses grandes trabalhadores da doutrina, né, que vêm nos trazer elementos profundos de reflexão, nos auxiliando e nos fazendo um convite ao desenvolvimento das nossas potencialidades a serviço do que a vida nos traz. Nós sabemos dos nossos potenciais como filhos de Deus, como criaturas que traz na sua intimidade, né, os genes divinos e que precisam ser trabalhados, precisam ser cultivados para que o nosso progresso moral aconteça, ele se dê, pelo menos em uma parte significativa, nessa existência. Porque nós a gente vem vindo acumulando experiências, padrões de conduta, que muitas vezes deveriam ser modificados, e nós continuamos a mesma conduta, as mesmas atitudes, e indo contra até o nosso psiquismo, que requer mudanças de rumo para que a gente cresça espiritualmente. Então, o convite dessa mensagem de Caibar é que nós desenvolvemos as nossas potencialidades. E ele lembra, o que diz Jesus? Jesus faz uma pergunta interessante. O que fazes de especial? É como se nós ouvíssemos do Mestre. O que você faz de especial? No campo do amor, no campo do serviço ao próximo, no campo da compaixão. O que nós fazemos? É uma pergunta de Jesus que nós ainda não somos capazes de responder. Mas, se nós nos propomos a observância do Evangelho, significa que nós já estamos a caminho, significa que nós já estamos buscando na nossa vivência a resposta à pergunta de Jesus. Então, Caibar vem com essa profunda mensagem chamada ser compassivo, convite à compaixão.
Caibá foi um grande espírita. Ele era farmacêutico, era chamado na época o médico dos pobres, como é chamado Bezerra de Menezes. Então, ele tem uma biografia muito interessante, e o ingresso dele na doutrina espírita também se dá de forma extremamente interessante. Podemos, em outro momento, buscar essas biografias desses espíritos que têm se comunicado, procurando comentar os capítulos do Evangelho ou as questões dos livros dos Espíritos, ou Céu e Inferno, Justiça Divina, enfim, são realmente de grande valia para nós. Então, ele nos convida, nessa mensagem, ao exercício da compaixão, ao exercício da misericórdia. E toda a mensagem, ele nos chama a atenção para a grandeza e a profundidade dessa virtude e a importância de se conquistar essa virtude para as nossas vidas, né? Então, essa é a base dessa obra. Então, Caibá, ao falar nessa mensagem, ser compassivo, né? Ele está falando dessa virtude que é a compaixão. Ele vem dizer que é fundamentalmente no mundo, ela é importante, é fundamental no mundo que nós vivemos, que é marcado por tantas dores, que é marcado por tantas provações, por tantas expiações, né? Então, nós estamos vivendo um momento desafiador, um momento de grandes mudanças, e essa virtude é fundamental nesse momento para todos nós, para a família humana. E aí, porque essas provações, essas dores, como estamos vivendo o momento de hoje, de extremo desafio para todos nós, muitas vezes levam muitas criaturas ao desespero, levam criaturas ao pessimismo, à desesperança, né, à amargura, diante dos quadros, das cenas que a gente tem visto, né, por todo o canto do planeta, por tragédias humanas que devem tocar nossos corações e jamais, né, nos permitir levar ao desespero. As provações coletivas, as provações individuais, as expiações que nós vivemos aqui na Terra, né, são oportunidades de conquistarmos as virtudes, porque elas nos colocam no nosso patamar. Elas nos colocam no lugar, nos ajudam a nos enxergar melhor, abaixar um pouco a crista e reconhecer em nós a necessidade dessa conquista dessas virtudes que são fundamentais. A compaixão, ela é uma necessidade de cada um de nós, porque pela compaixão nós vamos suavizar nossa vida. Nós vamos balsamizar corações que se encontram na estrada da vida conosco. E nessa tarefa, na conquista desse sentimento do coração, nós vamos levar às criaturas que a vida nos coloca o alento, o bálsamo, a esperança, né, a todos aqueles que chegam até nós. Mas isso não se dá pedindo a Deus que nos dê essa virtude. Não. Não existe privilégio perante o Pai. E nós precisamos buscá-la. É uma conquista de cada um de nós. E que a gente ainda está um pouco distante, né, dessa capacidade de acalentar o outro, de balsamizar a ferida do outro. Nós ainda estamos distantes. Nós fazemos isso, muitas vezes, com os entes queridos.
mas somos incapazes muitas vezes de ir além de enxergar e ficar com dó, né? Ou muitas vezes lágrimas que não nos tocam verdadeiramente. Então o que Caibar quis dizer é que nós precisamos desenvolver isso para que a comunidade humana, a humanidade, a família humana, aprenda a viver como família humana. E é difícil nós enxergarmos no outro irmão. A gente vê mais a dor, o sofrimento que ele passa, do que alguém que a gente pode conectar com a sua dor. A compaixão é isso, né? E Caibar começa a mensagem com uma frase extremamente importante. Ele diz assim: sem compaixão não há caridade. Sem compaixão não há caridade. O que ele quer dizer? Está dizendo o quê? A compaixão, é através da compaixão que nós vamos atingir a caridade. E nós vamos observar que no Evangelho, no centro do Evangelho, nós temos o capítulo sobre fora da caridade não há salvação. A palavra, uma frase cunhada por Kardec: fora da caridade não há salvação. Então, se nós abrirmos o Evangelho, esse capítulo está no centro. Então, a caridade está no centro. E todas as outras virtudes gravitam em torno da caridade. Então a caridade é o tema central. E a compaixão é o caminho para se chegar à caridade. Se nós formos observar a palavra compaixão, ela vem do grego pathos, que significa a expressão do sentimento, do coração. E, mais do que isso, uma sintonia com o sofrimento do outro. Uma conexão com o que o outro sente, com o que o outro sofre. É você sentir em si a dor do outro. Por isso nós estamos distantes, porque essa sintonia deve se dar na própria experiência íntima daquele que a vida nos coloca na frente. Então, a compaixão é aquela expressão de um sentimento interior na compreensão da experiência do outro, da história do outro, da circunstância em que o outro companheiro vive. Então, é fundamental. Então, compreender o estado emocional do companheiro, compreender o estado de espírito do outro, do próximo. Então, criando nessa sintonia, criando conexão, criando vínculos entre os corações. Isso é compaixão. Quando nós somos capazes de estabelecer vínculos com aquele que sofre, ou que se estabeleçam vínculos uns com os outros. Porque todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, que nós não podemos negar e nós sabemos que existe, porque não há, nós todos estamos aqui com o propósito de resgate, de aprendizado, né? Então, doar espontaneamente. E a compaixão exige de cada um de nós que a gente aprenda a doar, mas com espontaneidade. Não, eu tenho que fazer isso para ajudar alguém, mas independente. E aí, fica numa situação em que nós doamos, mas sem o sentimento verdadeiro. Então, essa espontaneidade só se dá quando nós adquirimos através do hábito. Então, o hábito de atender alguém, de socorrer alguém, de levantar um caído, de estender a mão para um amigo que está em dificuldade, é um ato de doação.
E chega a ser espontâneo quando nós vamos adquirindo o hábito. E é um hábito, como todo hábito, difícil, porque a gente está num padrão de conduta de ver muito a nós mesmos. O nosso familiar, o nosso filho, os nossos famílias, os nossos parentes, quer dizer, aqueles que convivem conosco. Aqueles outros que estão lá fora, né, e que necessitados e que não tem quem estende a mão. Então, a gente tem essa dificuldade enorme de criar o hábito de doação espontânea de nós mesmos, de sentimentos, de acolhimento, de amparo, de ajuda ao outro. Isso se dá quando nós somos capazes de perceber o fardo do que o outro carrega. Porque nós carregamos fardo e achamos que só nós que carregamos fardo, só nós que temos dificuldades. E não enxergamos o fardo do outro. E quando o fardo do outro toca nossos corações, nós estamos exercitando a compaixão. Mas para isso também, não só enxergar o fardo, mas também vencer o que existe dentro de nós de indiferença. De indiferença por aquele que passa na rua, que está caído no chão. Ah, coitado, que pena, né? Eu não preciso levar para casa. Mas eu posso auxiliar de outra forma. Eu posso levar no pronto-socorro, eu posso fazer alguma coisa, mas nós não temos o hábito de doação espontânea. Nós não temos a capacidade de penetrar o fardo do outro e, principalmente, de vencer a nossa dificuldade de vencer a indiferença, o nosso individualismo. Nós temos e exercitarmos a compaixão. Então, nos falta esse exercício abençoado da compaixão, vendo o outro como irmão. Esse ver o outro como irmão é a porta que nós abrimos para a conquista da compaixão. Mas é preciso ver verdadeiramente o outro como o irmão que somos, a família humana, e não a minha família, meus parentes, aqueles que convivem comigo no meu lar. Nós somos um núcleo, mas é preciso, a compaixão, ela se estende à família humana. Então, a compaixão só surge na dor, né, nos momentos de dor, e ela é melancólica por isso, né? Mas ela traz, por outro lado, um bálsamo para aquele que é atendido e para aquele que ampara. Então, a compaixão, surge no momento de dor, ela é melancólica, mas traz esse bálsamo para quem sofre e para quem ampara. Ela acalma, consola, mas como nós não temos esse exercício permanente de consolar o outro, de estender a mão para qualquer um que esteja em sofrimento, porque nós somos seletivos, nós ainda precisamos do exercício dessa virtude que tanto é importante em nossa vida. Então, além de despertar a esperança do outro, nós também sentiremos felizes. Então, a nossa paz interior depende daquilo que nós fazemos ao outro, e nunca do que os outros nos fazem, mas do que nós fazemos aos outros. E ainda uma outra fonte da reflexão dessa noite que eu busquei foi no Evangelho, capítulo 13, o item 17, escrito pelo Espírito Michel, que tem como título A Piedade. E ele diz o seguinte, ele fala uma frase, fala assim, que a piedade é melancólica, mas celeste precursora da caridade. Então, ela é o caminho para a caridade. E ele trata a piedade aqui como a compaixão, no significado da compaixão. Então, ela é uma virtude, ela é melancólica porque nasce da dor, mas ela é celeste. Por quê? Ela é celeste porque ela alcança aquele nas criaturas que flui a caridade. Então, que se torna um recurso divino para o auxílio daquele que sofre.
Então, nós podemos nos transformar em instrumento divino quando nós auxiliamos o outro que nós não temos compromisso parentesco nenhum com ele. Que nós o encontramos na rua ou em qualquer lugar que seja. Nós não temos essa prática, nós não somos capazes dessa doação espontânea, nós não temos o hábito de olhar o outro com o coração, olhando o outro no seu fardo, na sua dor. E é um hábito que nós vamos aprendendo, exercitando, com disciplina, que se nós não tivermos a disciplina do pensamento, das nossas emoções, nós não vamos alcançar as virtudes ensinadas pelo Evangelho, porque nada é dado como privilégio, é luta. Se nós vemos os grandes mensageiros, né, como André Luiz, Emmanuel, Hilário Silva, Caibar, Meimei, Ione Pereira, tantos espíritos que a gente fica encantado e admira, né, nós admiramos tanto, são almas que lutaram na conquista das virtudes e que se chegam a uma estatura espiritual, moral alta, é porque trabalharam extremamente, é porque buscaram isso. Então, no Evangelho, no capítulo 13, né, Piedade, ele diz isso, o Espírito que comenta, o item 17, o Espírito Michel, ele diz que a piedade, ela é melancólica, mas ela é celeste, porque ela faz fluir o que tem dentro de nós como caridade, sentimento de caridade para com o outro. Então, ela flui e nós nos tornamos instrumento da misericórdia divina em favor daquele nosso irmão. Então, ela é uma virtude, a virtude mais próxima da angelitude, porque não existem anjos que Deus criou. Deus não criou anjos, criou todos nós, simples e ignorantes, nos dando toda a oportunidade de trabalharmos no aprendizado das lições da existência e na conquista das virtudes que Ele nos ensinou. E muitos dos nossos irmãos, quando nós lemos uma obra de André Luiz, de Emmanuel, a gente vê a história de outras encarnações de Emmanuel, por exemplo, né, de André Luiz, quer dizer, você vê o progresso, quer dizer, a luta, né, o trabalho que esses grandes espíritos fizeram para conquistar a posição que ocupam hoje, né, no cenário do auxílio ao outro, no cenário do Evangelho, dentro do Evangelho, nas suas vidas, como grandes exemplos para todos nós. Então, nós precisamos compreender o significado de compaixão, mas observar se ela já existe em nós. Em que nível, em que aspecto ela se encontra já em nós? Nós temos cultivado a compaixão? Será que a compaixão faz parte dos nossos propósitos como espírito em processo de evolução, como espírito imortal? Então, nós vamos observar na questão do livro dos Espíritos, na questão 886. Qual é a visão do Cristo quando pergunta o que é caridade? E o que ele disse? Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a visão do Cristo sobre caridade. E aqui, Caibar e o Espírito Michel colocam compaixão e caridade chamando de piedade, que são o sentido, é o mesmo. Então, ele diz assim, Caibar, as lágrimas, estou lendo na obra dele, aqui na mensagem, as lágrimas vertidas ao calor vivido da piedade corroem
as densas cadeias da provação. Então, quando nós exercitamos a caridade, exercitamos a compaixão, que é o veículo, o meio, o caminho para chegarmos à caridade na sua mais pura essência, nós as nossas provações ficam mais leves, as nossas dificuldades ficam menores, nós passamos pelos obstáculos com muito mais leveza. Então, piedade e a compaixão, elas nascem das experiências que nós vivemos, das circunstâncias que nós vivemos, das provas que nós vivemos, dos testemunhos que a todo momento nós somos colocados à frente. Então, as provações são redentoras, porque apesar de ser doloridos, as dores, os sofrimentos, a alma se purifica, ela se ilumina, e é na dor, no sofrimento, bem vivido, sem revolta, na compreensão de nós mesmos e das lutas que temos que travar na nossa existência, é que vai nos iluminando. Então, a experiência divina tem a finalidade de purificar, né? O sentido do evangelho, quer dizer, de purificação através da dor. Porque se nós vivemos só no parque de diversões, nós não vamos, de forma nenhuma, nos purificar. E eu me lembro de uma frase de Emmanuel, que dizia assim, que o pai esculpe os teus filhos através das vicissitudes da vida. E é verdade, é na dor, é na luta, é que nós vamos burilando as nossas fragilidades, vão burilando os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né? Então, o Evangelho diz assim, deixai o vosso coração, que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo da miséria do semelhante. Então, nós precisamos estar a serviço de quem? Do Consolador, do Cristo, né? Na certeza de que Deus envia sempre um mensageiro. Pode ser através de uma pessoa, através de uma palavra amiga, através de um texto, de uma mensagem. Nós estamos ali, tendo a oportunidade, que muitas vezes, nossa, não pensei nisso. Alguém vem e te diz, nossa, eu não queria tal coisa, aquilo veio para te ajudar. Então, Deus trabalha usando o outro como instrumento, usando um livro, uma mensagem, né, uma mão amiga, que a gente jamais espera, em momentos difíceis da nossa existência. Então, ao cultivar essa virtude, que é o esquecimento de nós mesmos, nós nos tornamos mais úteis na vida, né? E vamos superando as nossas dificuldades íntimas, deixando de lado esse individualismo que ainda, no materialismo que nós vivemos, imediatismo, de querer satisfazer sempre nossos desejos, que nem sempre são os melhores para nós mesmos. Então, é preciso de um esforço interior muito grande de cada um de nós e partilhar a postura do Cristo na cruz. O que Cristo dizia ao lado dos dois malfeitores? Ele diz, Pai, perdoa para toda aquela multidão. Eles não sabem o que fazem. E aí é vencer o egoísmo, vencer o orgulho, nossas conquistas da compaixão. E Paulo dizia a Timóteo, né? Ele falava a Timóteo, exercita a piedade, né? Então, nós não conhecemos ninguém, nenhuma conquista de algum espírito, né, sem a base, sem uma prática, sem uma disciplina de pensamentos, de atitudes, de sentimentos. E isso significa que não há privilégio, nem dons gratuitos para ninguém. Não existe dons gratuitos. Um músico famoso, um Chopin, ele não foi criado, ele não se fabricou numa encarnação. É de um longo processo de aprendizado. Assim como o espírito alcança altas esferas de evolução através de várias encarnações, de várias experiências que ele passa para chegar até aí. Para encerrar, meus irmãos, está passando da hora,
eu queria dizer uma frase de Emmanuel. Ele diz assim, que a compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Mas ninguém desenvolve compaixão sem construí-la. Então, virtude, meus irmãos, não é dádiva. Nós precisamos trabalhar. E que cada um de nós possamos refletir nessa mensagem de Caibar, que nos toca tão profundamente. E que a paz do Mestre Jesus continue com todos. Obrigada por mais essa oportunidade. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja.